Antes tarde do que nunca, estamos de volta com mais um episódio desse podcast que foi criado para ouvir histórias de pessoas inspiradoras, de empreendedores, inovadores, líderes, gestores, né? Eu achei que a gente tava só no teste, eu levei um susto que agora. Teste, cara, não tem mais teste, agora é direto, não tem Desculpa, esse Pancho. Estamos no teste, Maria, eu não tô sabendo? Caraca, não é teste, não, estamos teste, gravando de fato, viu, seu Rafael Silva? Legal. Antes de mais nada, aproveita para se inscrever aí no canal Real Rafa Silva do YouTube, aciona a sineta para saber quando novas entrevistas vão estar no ar e também siga Antes Tarde do que Nunca no Spotify. Eu sou o Pancho, jornalista, ao meu lado está Rafael Silva, investidor anjo e criador deste espaço que você tão bem aproveita. Tudo bem, Rafa? Tudo ótimo, Pancho. Feliz demais aqui, bater um papo, contar a história dessa galera incrível. Antes eu preciso falar de quem apoia a gente, quem paga essa bagaça toda aqui. Então, obrigado demais a Transpotec, Ricardo Olímpica, Luan, todo o time Transpotec, que é uma empresa também que é um orgulho municipal e que hoje já é internacional. Então, obrigado mesmo, Transpotec, uma empresa que dá muito orgulho pra gente. Daqui a pouquinho a gente vai ter eles aqui também conversando, batendo um papo. Então, vocês que apoiaram lá desde o início, quem está procurando parte de logística interna, contrata a Transpotec, que não vai ter nenhuma dor de cabeça. E também a ProWay, que para mim é uma das maiores escolas aí na área de desenvolvimento de tecnologia, né? De certa forma também mudou muito o cenário da nossa região aí, desde 2006 com um projeto chamado Entra 21, né? Que formou mais de 5 mil jovens na tecnologia e esse ano sozinho vai formar mais 1.500. Então, se você quer aproveitar uma grande oportunidade que é na área de tecnologia principalmente, que só em Blumenau tem quase 7 mil vagas abertas, né? Com um salário muito promissor e crescente, não esqueçam, vá lá no proway.com.br, que eu acho que se você gosta um pouco de lógica, eu acho que faz muito sentido e oportunidade, se você é um cara bom, não vai faltar. Obrigado a ProWay de verdade. Guilherme, né, Nayara, Sérgio também, todo o time de ProWay, né, que até semana passada tinham anunciado, né, o Entra 21 estadualizado. Obrigado mesmo por esse apoio. Quem é que está aqui conversando com a gente? Quem está aqui provavelmente já aproveitou bastante dessa história de Entra 21, deve ter aproveitado, imagino eu que também está aproveitando, né? Márcio Elias Gonçalves, ele é fundador, presidente, diretor, CEO, sei lá, tantas coisas que ele pode ser, da Data Info. Tudo certo, Márcio? Tudo certo. Primeiramente, aí gostaria de dar uma boa tarde a todos e agradecer aí o convite do Pancho, do Rafael Silva, para poder estar aí ouvindo aí, podendo contar um pouco da minha história. E quero seguir aí na conversa hoje de forma descontraída, como Legal. Vocês já o são, com o objetivo de fazer um podcast aí que possa compartilhar um pouquinho da minha história. Eu fico contente em poder contar, mas muito mais do que isso, que possa servir aí como item de motivação para tantas pessoas e inspirações aí. Então, é por aí mesmo. Esse é o caminho. Na realidade, a gente quer que as pessoas se inspirem, né? Boa. É isso mesmo. É de Blumenau? Eu nasci. Né? Então, o Márcio Gonçalves nasceu em Rio Negrinho. Ah, Rio Negrinho. Em 1977. Vim de uma família humilde, pai mecânico, mãe dona de casa. Caraca. E lá cresci até os meus 17 anos para buscar uma vocação. Hoje, falando para os jovens, a parte do jovem chegar, o que eu vou ser quando grande, é um desafio muito grande já. É difícil, né? Então, o Márcio não tinha essa definição bem clara lá, e no que os estudos vão te levando à frente, vai chegando o momento da universidade e o que será de você? Né? A grande escolha da vida, né? Só duas, né? Essa é da esposa, né? Então... E eu, então, até os 17 anos morei lá e foi a faculdade que me fez vir para Blumenau e hoje ter a história, que é onde eu vivo e aonde eu pessoalmente estou, né? E 25 anos me sinto, claro, um blumenauense. Na época do Negrinho, a ideia era vir para cá, para a FURB. Para a FURB. Na verdade, na parte de vocação, entrei para a parte eu estudei em escola pública, municipal, né? Aurora Siqueira Jablonski, em Rio Negrinho. É uma escola que só ia até o 8º ano, existe a escola. E depois eu fui para uma escola estadual e só o meu último ano que eu fiz em escola particular para me preparar para vestibular. Entendi. Então me preparei para vestibular, estava bem determinado, sabia bem, estava entre computação e química, na verdade, não existia uma definição clara. E eu fiz... Deu sorte? Tu deu sorte. Nessa escolha tu acertou. Eu fiz
vestibular para ambos os dois. Passei em universidade privada aqui na FURB e em federal também, em Química, na Federal de Santa Catarina, na Federal do Paraná. Como é que foi para escolher isso? E essa escolha porque foi a federal porque é gratuita, né? A FURB é paga. As universidades privadas chamavam antes. Eu tinha meu avô que residia em Blumenau. Meu avô era daqui, venho de Lontras para Blumenau. E as faculdades privadas chamavam antes. Entendi. E aí, então, eu já estava 2 semanas aqui estudando quando saiu que eu também estava lá. Mas, só alegria, esse foi o caminho. A faculdade federal, ela é pública, né? Ela é gratuita, como diz. A universidade, a FURB, ela era privada. Mas ambas as faculdades são boas aí. Sim, não, com certeza. E a FURB tem essa história, né, de ser de natureza pública, né? Mas mista, né? É uma coisa esquisita, enfim. Bem misto, Outra hora a gente tem que trazer. Já trouxemos a Márcia. Trouxe a Márcia, mas vamos chamar de novo para discutir essa situação. Pode ser, por que não? Na época ela estava, acho que um pouquinho mais, agora seria bom trazer. Márcio, tu trabalhaste com o que aqui, quando chegasse aqui em Blumenau? Ou não trabalhou, só aproveitou essa é uma a faculdade? Conversa reveladora, né? Começa a revelar fatos aí que, olha, bom para as pessoas entenderem que dá para se fazer muitas trajetórias na vida até você buscar o seu objetivo, a sua missão. E até é bom isso às vezes, né? Porque te cria experiências, né? Então eu chego aqui na faculdade e, caracteristicamente, eu sempre fui muito perseguindo alguns objetivos. Então existe um momento da minha adolescência que eu aprendi a tocar instrumento. O instrumento era a bateria, fez eu ter experiência com música e tal. E eu vim para Blumenau querendo, inclusive, montar uma banda. Melhorar mais ainda essa habilidade. E eu, curiosamente, começo a minha faculdade quando me aproximo das escolas de música aqui do município. Existia a escola ABC. Eu fui lá para aprender, mas eu realmente tinha já estudo já de alguns anos, desde os 12 anos de música. E aí eu dei aula na ABC por alguns anos. Que legal. E aí toquei em banda aqui, mas aí isso aí cabe meio que deixar o pessoal pesquisar para descobrir. Porque mas pelo menos o estilo de música que vocês tocavam? A música, ela era aberta, era a música de bailão. Eu toquei baile aqui na época. E tocou em baile? Foi nos bailes tocar? Em tudo que cidade aqui da nossa região aí, eu toquei instrumento. O nome da banda chamava Som Brasil. Som Brasil? Som Brasil. Caraca. Que bacana. Todos quase perdemos alguém na tecnologia para música. Esses clubes de cacetilho, então, esses salões daí por aí fora. Pancho, essa história é nova. Essa história não foi revelada. Estou revelando para vocês por causa do tipo de programa de vocês. Por favor, você que acompanhou, que foi num baile que ele estava tocando, pega essa foto pra gente, coloca aí embaixo. É muito importante a gente revelar isso aí. Mas tu começou a empreender bem jovem. Né? A gente, antes, fora do ar, a gente perguntou o tempo da data e tu falou em 20, com 45, se tu me deixa revelar a tua idade aí, deu 25. Era muito jovem na época para empreender, né? Jovem. Eu fazendo a faculdade, o mercado, hoje a gente de novo fala que o mercado de profissionais está em escasso, um apagão, né? Escasso, né? Não foi diferente há 25 anos atrás. Então, você já estando na faculdade, aí, primeiro e segundo semestre, as empresas já estavam contratando, certo? E a experiência do estágio é a mesma. 25 anos atrás, eu recebi a oportunidade de estágio. Essa oportunidade de estágio foi na Souza Cruz. Poxa, olha, Souza Cruz. Então, quando eu entro na Souza Cruz, já no ano, aí o ano posso errar um pouquinho, 97 mais ou menos, a gente tinha uma oportunidade de acelerar a carreira muito rápido também. Já era dessa forma. Então você entrava no estágio, era efetivado, virava programador, logo já estava viajando pela Souza Cruz. Poxa. E eu fui, mais um item, compartilhando isso. Como é que eu estava? Eu estudava, tinha meus períodos de aula para dar, finais de semana tocava, estágio de meio período na Souza Cruz. Até que um dia, eis que sai um cartaz da banda Som Brasil no refeitório da Souza Cruz. E quem estava nesse cartaz era a foto do Márcio lá. E a própria Souza Cruz não sabia, né? Alguns amigos mais próximos sabiam.
E eu passava pelaquele cartaz do refeitório sempre olhando para o outro lado. Até um dia que o Ralph encontrou e subiu lá. Você não vai me enganar, você tá no cartaz lá da banda Ralph? que vai tocar. O Ralph era um amigo meu, jamais com idade maior, já mais experiente à época, e que trabalhávamos juntos na mesma... E ele reconheceu. Então a diretoria da Souza Cruz passava e não reconhecia, não olhava por cartaz, até que olhava. E é difícil assimilar, às vezes, que aquela pessoa que está trabalhando ali está no cartaz de um negócio que não tem absolutamente nada a ver com o trabalho do cara. Né? O Ralph descobriu possivelmente por causa da minha camisa, porque eu só tinha umas 3, 4 camisas, Cara, então era mesmo. Eu tô pensando aqui, deve ter alguma relação de tecnologia com bateria, porque assim, ó, na NSC, o cara que era responsável pela TI aqui da região, do Era grupo, baterista de banda de bailão também. Caraca. Não sei qual é a banda, mas ele toca bateria também. Eu já tive um patrão que era baterista e também teve uma empresa de tecnologia. Olha que loucura. Nossa, Deve ter uma relação tinha alguém aí. lá de bateria Pode também, ter. faz sentido. Agora que ele começou a falar, eu comecei a lembrar, falei, caramba. Recentemente, Florianópolis fez o programa Dev lá, né, Devs, e um dos cases de sucesso também é um músico baterista que migrou lá, tá como case do programa, tipo Entra 21 deles lá em Florianópolis, e um dos cases é um baterista que agora, durante a pandemia, deixou a profissão e já está no mercado de tecnologia dentro da Softplug. Pensando friamente, bateria é matemática, né? É a lógica ali o compasso, o compasso dobrado, enfim, o tempo, enfim, acho que tem muito a ver. Faz tem sentido, muito a ver com faz lógica. sentido. Vamos descobrir, Maria, se pegar os maiores bateristas do mundo, só ela é analógica, né? Nessa parte que você fala, ela é bem racional, né? Instrumento, tempo e tal. Mas para outro cenário, ela é analógica, né? E o mundo da tecnologia é digital. Ô, Márcio, na Souza Cruz, tu entrasse na área de tecnologia também? Na área de tecnologia. A Souza Cruz, na época, ela tinha o DF. O DF é a área de tecnologia que ficava responsável por Blumenau, processamento aqui de fumo, Santa Cruz do Sul e Rio Negro. Na época, a tecnologia não podia ser centralizada ainda, porque os links de comunicação não permitiam transmitir todos os dados no final do dia. Por exemplo, com a matriz que ficava no Rio de Janeiro. Então, a TI, ela chegou a ter... Não me recordo, que eu entro um pouquinho depois já, mas mais de 200 pessoas só no processo aí para poder atender Souza Cruz. E assim, hoje talvez é muito fácil, né, entender por que existe uma área de tecnologia dentro das empresas. Talvez hoje até errado se não tiver. Mas na época, a indústria... O que fazia, né? O que a indústria fazia? Era como uma DRE? Era tipo um ERP que vocês cuidavam daquilo que entrava, daquilo que saía, para gerar uma DRE no final do mês? Era isso que nessa a época, tecnologia era para essa área? Nessa época, o Rafael já está vendo eu como senhorzinho mesmo também. 43, Rafael, 45, tá? Eu ainda posso falar do pessoal que é do cartão perfurado, que a gente só viu na faculdade. Meu Deus. Só quem trabalhou em mainframe. Em 96 já era a desativação dos mainframes. Então a Souza Cruz estava desativando e já existia sistemas muito mais do que folha de pagamento, do que processos contábeis, já era sistemas financeiros, sistemas tal. Só que não existia sistema no mercado para poder atender uma operação. Imagina uma Souza Cruz já vai ter toda a parte de exportação, importação, complexidade, tributação específica. É muito específico, né? Já era o core do negócio, a tecnologia dentro de uma empresa desse tamanho também. Já fazia parte daquilo do todo. Então, ele, na realidade, era um centro de controles. Centro de controles da informação do que vai, do que vem, do que exporta, do que importa. Exatamente. E se montava do zero por não existir nada disso na época. Então nós estávamos desativando os mainframes e vindo porque chamava para a plataforma distribuída, que era o client server, a computação gráfica, né? E esses sistemas foi que a gente ficou muitos anos ali fazendo. E quando você fala de jovem, justamente eu sempre aproveitei as oportunidades, de sempre aprender e sempre correr atrás, mesmo vindo de uma escola pública. Sim. Acho que não tem relação, né? E usando a teoria com a prática, não sendo muito um cenário, né, não prático. Então, a Souza Cruz ela dava essa cancha. Então, ali eu começo já a ser programador, já ter que ir em implantação. Então, já me colocam dentro
de avião para ir para Souza Cruz, Santa Cruz. Então, a Souza Cruz dava esse boom na carreira, tu te abriu uma expansão de visão, assim. Bacana. Você começava a ver, eu sou capaz ou não sou capaz. Entendi. Tu era obrigado a ser capaz, porque você era colocado nos desafios. Te jogavam nos leões e se vira. E ali eu vou deixando a música daí. Ela foi deixando a música. Acabou o tempo, deixando, né? Aí acabou o tempo. Tá, mas aí quanto tempo tu ficasse na Souza Cruz? A Souza Cruz, eu entro nela como carreira, mas existe um momento chamado Downsize. Downsize foi um movimento em 95 que falava descentralização, falava o seguinte, o que não for core tem que ser removido. É o inverso do mundo hoje. Aí as empresas de grande porte que desenvolviam muito software, mas que não eram do segmento de tecnologia, sim, elas começaram a falar, isso aqui está tirando foco, nós temos que terceirizar isso. Aí eles começam a criar as empresas terceirizadas, onde a gente fala que surgiu a primeira onda do outsourcing 1.0, de prestação de serviços. O mesmo processo que a gente já ouviu aqui da companhia Ering e tudo mais. Porque... Onde nasce a Cetil. E a companhia Ering deu origem à seguradora, à vigilância patrimonial, cooperativa de alimentos. Enfim, e acho que na Souza Cruz então aconteceu a mesma coisa, né? Quanto tempo ficaste lá? Tu não me respondeste. Aí a Souza Cruz, mais ou menos de 96 a 99, eu vou pro Downsize, que são empresas terceiras criadas. Sim. Então fico até 99 e daí continuo prestando projetos para a Souza Cruz a partir dessas empresas terceiras que foram criadas. Tu se torna um PJ daí naquele momento. Exatamente. Entendi. Pessoa jurídica era a HBTech, uma empresa que teve uma história bonita sobre isso, a Teclógica hoje, então que Clóvis Vacelar e algumas pessoas que são sócios lá, que eu tive a oportunidade de trabalhar e depois seguir para o meu empreendimento. Bacana. Tá? Então, Clóvis, aliás, 96, se eu puder contar até 2001, são aí 6 anos. 6 anos. 96, 5 anos. Exato. 6 anos, 2002 mais ou menos. E daí, 2002. É nesse momento que surge a Data Info? Nesse momento surge a Data Info. Como ela surge? Saí da aula de música, mas tive a oportunidade de fazer mestrado para ter o contato com a Federal, que era um sonho que eu tinha aberto à mão. Eu fui fazer mestrado na Federal de Santa Catarina. BR-101 não duplicado. Né? Aplicado. E a história e o apoio, aula à noite, às vezes à tarde, aí conseguia administrar isso com o trabalho. Nesse momento eu já estava na Teclógica. E aí tu ia e voltava. Ia e voltava. E aí houve o boom das faculdades, logo que eu termino o mestrado. A CELV, o seu Tafner cria a CELV, e as faculdades particulares no Brasil ganham um peso. E eu começo a dar aula na UniaSelv, tocando, ainda como não no meu empreendimento, mas tocando a minha profissão, não mais como músico não, né? Mas, ou seja, eu começo a dar aula jovem também, e quando a UniaSelv começou com 28 professores, saí de lá com mais de 2.500 pessoas, com professores dando aula. Caraca. Aí dei aula por 11 anos, entre ainda estar no trabalho e depois fundando a Data Info, que foi fundada em 2003, ela começou essas operações. Então, corrigindo um pouquinho, 6, 7 anos ali que eu trabalhei antes de iniciar o meu empreendimento. Não foi tão curto. Iniciou, tu já estava dando aula daí? Dava aula na faculdade. Não parou de dar aula? Não parei. 11 anos, 11 anos dando aula todo dia à noite e mais a empresa durante a semana. Como é que tu conseguiu? 9 anos de Só empreender já é uma 9 anos de pós-graduação dando aula em final de semana. Tu fizeste doutorado também? Fiz mestrado apenas. Mestrado, fiz aluno, eu iniciei o doutorado. E aí eu estava virando um item de ego, porque a empresa já tinha quase 100 pessoas, na verdade. Caramba, e aí eu precisava ajustar a minha visão, aquilo que você fala. A parte familiar, lazer ficou muito comprometida. Isso eu talvez não recomendaria. Não faria de novo exatamente desse jeito, porque desgastou muito, quesito saúde principalmente. Então, mas eu tive aí, dei aula então na faculdade, dei aula na pós-graduação e já tocava, depois de sair da Teclógica, os projetos da Souza Cruz e as textos daqui, monto a Data Info, com a oportunidade que tive de empresa têxtil a Marisol. SA abriu a porta para a gente desenvolver um projeto, dando origem para o que a gente chama do outsourcing 2.0. As primeiras empresas de outsourcing foram criadas pelo Downsize. As segundas bateram na porta para dizer, dá um projeto para mim que eu entrego o projeto para você. Entendi. E em seguida eu começo a ganhar
clientes de boca a boca. A Tigre Tubos Conexões, depois a Seara, Pô, Bung, clientes já e fortes. aí passo por várias empresas. Então, a Data Info não surge para prestar serviço para Souza Cruz, na realidade? Não. Não ela, tem essa relação. ela surge para bater na porta de Entendi. algumas empresas. E a Marisol foi a primeira... A Marisol a e a primeira Tigre grande Tubos, a Tigre Tubos e Conexões foram as duas primeiras empresas. Que E como é que eles te encontraram? Né? Na Porque verdade... A lógica, tipo, Marisol... Ou ele encontrou elas também, né? boa. Como é que foi esse encontro? O outsourcing já era conhecido e já estava numa segunda onda. É mais ou menos igual lá. Cetil em períodos diferentes, daí de repente começa a abrir oportunidades para outros tipos de sistema, o volume aumenta e se cria. Então, eu já tinha tido contato por serviço através das nossas prestadoras na Marisol, então tinha tido o poder de ter mostrado um pouco do meu trabalho lá. E a mesma forma aconteceu comigo e o Ferrari, que foi o meu sócio, né, 2 fundadores, na Tigre. E aí isso foi mais ou menos assim, dá um projeto para nós e bate na porta. E essas empresas, como estavam passando o downsize e queriam aumentar a concorrência, elas deram a oportunidade. Legal. E esse foi nossa estratégia. Pancho, se essa tivesse dado errado, um programador, analista, hoje em dia. ali começando uma gerência de projeto, em experiência, né, de trabalho, se essa estratégia tivesse errado, eu não estaria aqui para contar a história. Estaria tocando bateria numa banda aí de vaneirão. Ou dando aula em alguma ou dando aula em alguma Ia universidade. talvez exatamente. aberto a mão, porque a Ação Brasil já estava mais longe e eu ia ter que voltar de novo. Né? E a Data Info cresceu rapidamente, então, porque você falasse que logo tinha 100 pessoas trabalhando para ti? A Data Info, ela cresce rápido, ela mantém um crescimento, né? Ela sempre teve um crescimento significativo. O outsourcing permitia crescimentos maiores, em volumes de faturamento e volumes de pessoas. Ela, em 2002, quando eu falo aí que ela já estava com 100 pessoas, mais ou menos, no mestrado, então 2002, 2003, vai lá para o 2008 já daí, mais ou menos, sabe? 2008, então ela está com mais 70 pessoas. Mas, felizmente, a gente sempre foi abraçado pelas empresas de grande porte, que precisavam de soluções específicas, depois integradoras de serviços no mundo de ERPs e soluções complementares. E com isso a gente forma uma carteira de várias empresas renomadas que tinha no estado de Santa Catarina, mas são nacionais, né? E o outsourcing era consumido por empresas de grande porte. Então eu ia alavancando aquilo que eu falo, não perder uma oportunidade e não perder de um cliente me indicar para outro cliente. Entendi. Essa foi o nosso cenário na iniciativa privada. Eu vi que, eu não sei se foram aquisições que tu fez, tem algumas empresas embaixo desse guarda-chuva, né? Como tá isso? Né, agora, e como foi, né? Tipo, hoje é um pouco mais natural isso, mas talvez um pouco tempo atrás não era tão natural spin-offs, né, ou aquisições. Como é que foi isso para ti? Foi uma parte antes ainda. Se você caminhar no mesmo sentido que estão os demais, você possivelmente consegue acompanhá-los, mas não chega a liderar de novo essa iniciativa estratégica, digamos assim. Então, nós não viemos de produto, viemos de outsourcing, mas as empresas da primeira geração de outsourcing já estavam aí, eram maiores que a Data Info. Aí nós começamos a pensar estrategicamente e vemos uma afinidade em por que não prestar serviços para o setor público também. Eu poderia abrir 2 frentes. Né? E aí nós começamos a fazer o quê? Montar uma estrutura para se entender como se comercializa serviços para a área pública. É diferente da iniciativa privada. A iniciativa privada é aquela relação comercial, é aquela relação do tato, é a confiança mais informal e tal. No segmento público, isso acontece mais pelo cenário mais frio, mas é um contrato, é algo mais delimitado, as partes têm que saber responder pelaquilo, administrar os riscos de um contrato desse peso. Então nós montamos essa estrutura e coincidentemente ali eu queria compartilhar que eu tive o privilégio de fazer um livro também. Quando meu mestrado sai em BI, eu publico um livro. Que bacana. E este meu livro é na área de BI, de Data Warehouse, onde foi a minha maior formação na área de tecnologia. Caraca. E com esse livro eu consigo ganhar uma licitação na Eletrosul, quando se faz as pontuações técnicas da empresa com as empresas que estavam concorrentes, sobre os profissionais alocados, se contava uma pontuação. E eu estava com aquele livro fresco. E aquele livro foi tese de doutorados
pelo país inteiro, e esgotou. Depois que teve algumas edições, eu vou falar, livro é uma coisa para você fazer um compromisso porque você gosta, não é para ganhar recursos financeiros com ele. Então eu fui até a 3ª edição dele, Olha que bacana. sempre esgotou, e me deu essa posição lá do doutorado, que eu tive que abandonar, não é abandonar o doutorado, deixar de usar lado, né? ele para tocar a empresa, porque já estava muito grande, e esse era o principal foco. Entendi. Aí estamos falando aí em 2008, 2009, nós vamos crescendo no setor público, eu vou chegar na sua pergunta, e a gente consegue, depois dessa Eletrosul, ter contato, ganhar a Secretaria Estadual da Saúde, educação do nosso estado, EPAG da parte do agronegócio. E assim, eu sempre escutei muita coisa ruim, né? Eu não, né? Você, acho que todo Da mundo, área pública. né? Como é que é isso para ti, né? Essa foi uma grande oportunidade. Às vezes, Rafael, a desinformação leva ao não busca de um oceano Faz azul. sentido, faz né? sentido. Primeiro, trabalhar nesse órgão, você tem que ser muito posicionado, você pode ter reflexos que denigrem. Então, é a prestação de serviço, só que, por outro lado, algumas empresas dizem, eu não atuo com a área pública porque é muito problema e tal. Sim, sim. Na verdade, é porque não tem o conhecimento Faz comercial de fazer o cenário. São as duas coisas. Então, é o que eu digo, a gente luta cada vez mais para ter um país mais transparente. Se você pegar a Datainfo, a gente já saiu até em notícia nacional sobre comentar escândalo e pedir apuração sobre o cenário de posição. Então, é um processo, está lá. A área pública, ela é uma área que tem que ser tratado com a delicadeza que é necessária. Né? Corrupção é um termo super pesado. Tem suas particularidades. Né? Santa Catarina aí próprio tem um desdobramento de operação similar nesse sentido que envolveu empresas de tecnologia. Manchete essa semana. Então, tem que ser, na verdade, é o que eu digo, tanto na área privada quanto na pública, você pode ter a má índole, aí é a formação, os valores de uma empresa e o trabalho. E lutar, porque ganhar o dinheiro de forma honesta é bem mais difícil do que da outra forma. Assim como tem político ou servidor com más intenções, tem empresário também com más intenções. Total. Não tem como. E aí, se tu me permitir, eu de Santa Catarina, a gente fala, vamos para Brasília. Chegamos lá em Brasília, com a mesma aquela cara de pau lá, de quando bati nas grandes empresas, a minha empresa tinha uma sala de... a Datainfo nasceu numa sala de 45 metros quadrados. E aí eu chego em Brasília e começamos a participar lá de licitações até levar a primeira e hoje ser a empresa que tem mais entrada no governo federal do sul do país em termos de licitação, a empresa da Que bacana. Datainfo. Aí, onde vocês atuam mais? Aí virou Itamaraty, cliente nosso, Ministério da Cidadania, agências reguladoras, a ANEEL, a ANS, a ANP, que daí já ficam no Rio de Janeiro. Sim. CAPES, INEP, IBAMA, muita coisa. O que vocês imaginaram, nós já participamos. A Datainfo, ela nunca foi uma empresa de marketing, até por causa da área pública, que poderia gerar um cenário tal. Mas uma empresa blumenauense integrou os pacotes de benefícios sociais em tecnologia caixa econômica, que foi a Datainfo, foi o Bolsa Família por mais de 5, 6 anos. Caramba. Aqui de Blumenau fazia a integração com caixa desses benefícios e todos. E aí matérias, né? Matérias repercutiu. Nós tivemos problema lá em cima, aquele vazamento de petróleo no início do governo Bolsonaro. O IBAMA, a Datainfo estava lá dentro. E foi envolvido. As queimadas da Amazônia, é um contrato INPE da Datainfo, que a gente toca em São José dos Campos, onde tem a nossa outra fábrica. Itamaraty, toda mudança, quando muda ministro, vai indicar alguém, é uma discussão enorme. Eu tive o privilégio, dia 2019, nasci na Coab, Rio Negrinho, Pancho. Eu nasci na Coab, as pessoas talvez não saibam o que é uma Coab. Tínhamos ali Pesquisa no Google o que é uma Coab. Eu olhando para trás hoje, você sabe o que você precisa para brincar de Tarzan e ser feliz? O mato. De uma cueca, cara. É verdade. Eu olho as minhas fotos da Coab, eu tava de cueca, eu tava brincando de Tarzan. Que loucura, né, Márcio? Que legal. Não é à toa que tu te emocionas assim, né? Porque... Em 2019,
novembro eu estava na China. O Covid vai dá em dezembro. É verdade. Parece ser uma missão. Fui recebido pelo Itamaraty, em Xangai, como empresário brasileiro. Vi lá 3 sistemas da DataInfo tá rodando na China sem eu nunca ter visto no consulado. Que loucura. Caraca. Com um monte de consulado nesse país que eu ainda, no mundo, que eu não vi o sistema. Eu não tive a oportunidade de chegar do lado de lá para ver nosso próprio sistema está sendo consumido por uma URL web. A tecnologia permite de uma forma, mas é gratificante. Imagina, meu Deus do céu, como não? Caraca. Então, até aí eu não contei as aquisições de empresas. Então a DataInfo se consolida no mercado de outsourcing privado e público, expande para o país inteiro, até Centro-Oeste, do Sul ao Centro-Oeste. Antes disso, essas mudanças de governo afetam? Não. Afetam. Bastante. Tipo, quando sai de um governo vai para um outro governo, isso afeta diretamente a vocês? Afeta, porque as estruturas elas mudam e aí os processos são burocráticos de relação. Então você tem que ficar redesenhando esses canais para garantir a entrega. E se você não tem a entrega, você tem glosa, você tem multas, os contratos são pesados, não são contratos fáceis de serem executados, muito pelo contrário. Eles falam, é locação de pessoas, não é locação de pessoas, são entregas de projetos. Sim. E que até porque se fosse fácil, tinha uma porrada, né? Seria, de certa forma, muito mais concorrido. Eu adorei que tu falou, né? Para as pessoas terem medo daquilo, vira, de certa forma, um oceano azul, né? Nada é um oceano azul diretamente, mas, cara, vira algo melhor. Mas as entregas também são no mesmo tamanho da oportunidade, né? A DataInfo alavanca muito por isso, não porque não trabalha na iniciativa privada, né? Daí são estratégias de concorrência. Às vezes a concorrência diz, a empresa guinou para a área pública. Minha formação é toda da área privada, eu sou executor de projetos de iniciativa privada. O que fez nós ter renome em contratos da área pública foi fazer o mesmo tipo de entrega que era exigido no setor privado. Sim. Entendi. E isso é que fazia, por serviço, eu conseguir continuar. E é importante falar que a mudança de governo não é política, às vezes, né? Não é objetivo aqui, mas ela é por mudança independente de qual política vai. A reestruturação do Estado cria problemas o tempo todo para fazer essas entregas. E isso é um outro serem desafio. resolvidos pela DataInfo, por exemplo. Hoje eu acredito que muito por ti também, né? Como é que foi? Existe hoje uma galera executiva? Existe. Hoje... Teu telefone já não bate nas quinta-feiras. Não, a DataInfo hoje... Tá de cueca lá em Rio Negrinho. hoje a DataInfo ela já tem aí, né, quase 700 pessoas já. Até porque eu já trabalhei bastante para ti, tá? Fiz um monte de palestra lá na DataInfo. Eu agradeço. 700 pessoas, né? Caraca, ela... 700, é muita gente. É muita. Ela tem doido. Tem uma presidência, tem 8 diretorias, baixas diretorias, existem os gerentes prepostos desses que ficam nesses polos. Ela tem hoje já filiais formadas em 10 lugares do país, que é onde nós temos os contratos, que são os polos de trabalho. Polos de trabalho são contratos, por exemplo, igual a Secretaria da Fazenda em Pernambuco, tem mais de 60 pessoas da DataInfo fazendo toda a fazendária de sistemas da... é tu que é ocupado, então. Então é por isso, a gente sempre fala assim, caraca, se tem um sistema público que funciona perfeito, é o tributo. É a desgraça do tributo, né? É tributário. E a culpada tá aqui, então. Então. Claro, viu? Ó. Tu tem que ser menos eficiente, cara. E aí, se o Pancho deixar eu responder ainda a pergunta, porque eu não perdi a linha de raciocínio, mas tinha um time de tempo da evolução. Vai para um outro lado. As aquisições elas começam a vir em 2014, porque aí a empresa já tinha consolidado 12 anos de mercado, tinha gerado caixa próprio, tinha especializado em outsourcing para o país. E ela começa a vir o período da crise ali, 2014, que foi mais dito, reconhecido que o país estava em crise, que retomaria em 2018. Aí a gente a gente fez tudo isso, foi pela primeira vez está andando, sabe? As coisas estão andando. Será que o Brasil vai para... O que a gente pode fazer? Aí o empresário tem que novamente guinar ou criar uma estratégia. Eu falei, esse é o momento da gente fazer aquisições de alguns produtos, porque Blumenau foi um polo, foi um polo de software e empresas pós-CTIL aí. Se nós colocarmos isso, eu desço dos clientes de grande porte.
Porque a Datainfo, então, na iniciativa privada para fazer outsourcing, é cliente de grande porte. E outsourcing público são órgãos de grande porte. São órgãos de grande porte. Total. Então, eu não tinha o médio porte. Tudo é cliente, E o né? pequeno, Seja ele público... E o pequeno porte. E com isso também não pulveriza. Você tem um volume, as empresas de outsourcing têm uma quantidade de clientes menores. Às vezes a empresa tem 2.000 funcionários, mas ela tem 50 clientes. Então eu vim para as aquisições para poder criar a parte de RPs para médio porte e depois poder criar essa base para vir para esse mundo de disrupção que começa a surgir em 2017 e aclopar soluções mais inovadoras, mas ter a base, porque daí eu tenho a carteira de cliente, eu tenho a tecnologia, digamos, do combustível atualmente para atravessar o oceano, que não é tão sustentável, mas é o que a gente precisa consumir. As aquisições foram nesse sentido. Que legal. Então, isso começa em 2014. Alguma lição das aquisições? Às vezes é uma dificuldade, né? Não é tão simples assim, né? Existe o que a gente chama da cultura, né? De um negócio, a cultura de outro negócio. Como é que foi isso para ti? Até porque deve ser algo, né? Pelo que conta, assim, algo que era jovem para ti, né? Algo novo, né? Era algo novo para ti, assim. Como é que foi, assim, acoplar, né? Às vezes, num A380, um outro avião um pouco menor aí, com uma cultura diferente, né? É um desafio. Hoje já começamos a termos um departamento dentro da empresa próprio para isso, a estruturação da empresa se deu para isso, os valores culturais. Eu segui muito pela base do Jack Welch, por isso que eu sempre falo, nunca passei de ler. A teoria ela tem um embasamento, um paradigma. Então, algumas coisas que o livro do próprio Jack Welch ele dizia, cuidado, nas aquisições você pode fazer uma fusão e tudo, mas tem que determinar quem é que vai dar o comando. A cultura que entra é de quem está comprando, não é de quem está chegando. Então, ele fala essas posições. A gente não falhou nisso, tem os desafios, é transformador, muito trabalho, e elas foram de sucessos hoje. Mas, conversando com o próprio Jorge Senz, que é outra figura conhecida, né? Sênior, da Sênior, e com o Jorge a gente já trocou várias informações. A gente fala, não dá para errar, e para as próximas não dá para errar de novo. E então, cada um aprendizado, né? Cada aquisição é muito diferente, tem suas particularidades, se liga na estratégia diferente, os produtos são diferentes, o mercado é diferente. Tem vários detalhes aí para trabalhar. Hoje a Datainfo atua em que setores exatamente, Márcio? Qual deles é o principal, aquele que garante o faturamento, vamos dizer assim? Tem um principal? Ela, digamos assim, ela sempre tem o principal por quesito escalável, né? Às vezes você rompe e você cria uma alavanca maior. Então, a Datainfo, ela cresce na alavancagem, os contratos públicos que ela consegue fechar hoje são os maiores do país. Então ela é alavancada um pouco mais para essa parte de outsourcing, mas o pública, no caso. Mas o cenário, na verdade, é o equilíbrio. A Datainfo é uma empresa de outsourcing com oferta para iniciativa privada e para a área pública, e é uma empresa com produtos e soluções DRP para a parte privada e para a área pública. Então, isso é que compensa. Então, se for olhar o nosso modelo hoje, produtos, conselhos federais do país hoje rodam pela BRC, que foi uma aquisição nossa do João e do Humberto, que venderam a HBCIS para a Ambevtec. Na parte de RP, nós temos o M4, que é um produto que nasceu lá da origem de 35 anos atrás, está na 4ª geração, teve clientes no país inteiro, antes de CRP, só quando era sistema financeiro, depois sistemas integrados, depois sistema de RP. Hoje nós já estamos na linha do IRP, o M4, que segue para o Smart RP na visão de 10 anos para frente. Então, respondendo essa visão, nós buscamos o equilíbrio sempre. Por isso as aquisições compensam equilíbrios, porque o outsourcing vai crescer muito para o país ainda. Lembre-se, está na nossa linha de visão uma Stefanini, que desenhou, né, o Marco Stefanini. Eu tive a oportunidade de falar com ele quando ele estava com 28.000 funcionários. É uma empresa internacionalizada, uma empresa que já tem 60% do seu faturamento fora do país, quando até 3 anos atrás
a maior parte era dentro do país ainda. Então, o outsourcing vai crescer muito. Para isso, vem as aquisições atrás para poder levar os produtos, tanto público quanto privado. Até uma explicação, e tu vai me corrigir se eu falar uma bobiça aqui. Né, o outsourcing geralmente você não tem um produto de prateleira, né? A empresa vem, fala contigo e diz o que ela brifa, o que ela precisa, e você coloca um preço e no final fecha, né? Então, e aí esse produto é construído. E no caso das outras empresas que foram compradas, adquiridas, existia um produto de prateleira. Isso. Na maioria delas já estavam, né, no mercado, e aí vocês compraram para ter esses dois modelos, exatamente, né? Porque tu precisa de uma área comercial o tempo todo ativando e vendendo, Sim. e a outra existe o que a gente chama, principalmente no modelo de tecnologia, de recorrência, né? Ele é um produto que está lá, tu tira daqui, tu vende e ele gera uma recorrência, né? Quase como se fosse aluguel e o outro fosse compra e venda de terreno, né? Alguma coisa assim, né? Então, até para quem não entende às vezes esse mundo de tecnologia, a gente pode estar... Tô certo, né? Exato, uma excelente definição, Rafael. E falando às vezes é porque só com produto você não resolve o problema das empresas. Ah, mas o meu produto é uma solução, mas ele é um produto. Mas o meu produto é uma solução, é uma plataforma, mas ele é um produto, ele vai pegar uma parte de uma necessidade. E o outsourcing, desenvolvimento de software, é isso aí que você comentou. Eu faço um projeto mais específico, integro soluções complementares e passo a propriedade intelectual para esse próprio cliente. Já nos meus produtos, essa propriedade intelectual não tem. Mas lembrando que o que o mundo precisa dos negócios, ele precisa da tecnologia para resolver os seus problemas. Sim. E você, para resolver problemas, você precisa de plataformas, soluções, produtos e assistência, serviço, suporte, que aí dá a natureza de trazer essas soluções para cloud, outras áreas nossas do outsourcing, ajudar clientes a trazer grandes operações para cloud, infraestrutura e cloud, governança corporativa, atender modelos de processos de maturidade, de inteligência tecnológica para usar melhor as plataformas, para poder integrar melhor o negócio. Eu vou te aproveitar, tu me permite, mas eu vou aproveitar aí para pegar um pouquinho mais disso. Adorei que tu falou de disrupção, né? Se preparar um pouco para as disrupções que estão por vir. Tu consegue perceber alguma coisa que a gente tem que talvez ficar mais ligado aí para o futuro? Me dá uma dica, poxa. Eu vejo onde assim, é que eu invisto, né? Esse dinheiro que eu tô ganhando? Eu tenho felicidades por hoje também estar como presidente do patronal do CEPROS, que é o Sindicato Patronal das Empresas de TI do Estado. Tenho aí na minha administração pessoas que já foram citadas aqui, né, nessa reunião de hoje, quer dizer, me deram a confiança de dizer que eu poderia estar fazendo um mandato em prol dos empresários do nosso estado. Mantenho contato muito próximo aí, o próprio Thiago agora está presidente do BlueSoft, mas já com o Henrique, Centro de Inovação, com o Bruno, com o Centro de Inovação, com o Udo, obrigado, bom saber. Com o Udo, então a inovação aí vocês estão discutindo bastante lá e a gente discute bastante isso. Eu acho que a visão do que pode ser disruptivo, tem muitas ideias boas e muitas sendo encaminhadas. Eu tive também algumas discussões do webinar criados antes do Covid, onde eu gravo um webinar que eu falo que o dinheiro em papel vai acabar e que ele não fazia mais sentido. Eu falava que é porque a forma de transporte, a segurança, a rastreabilidade dele e até por questões de higiene e saúde, antes do Covid. Olha só. E aí a gente sabe quando entrou o Covid, a preocupação que houve sobre quanto ele se divulgava nos materiais. Então, olha assim, fintech é uma coisa que os bancos... A gente só olha, a disrupção vai vir, as fintechs, startups vão dar certo, mas os bancos também vão dar certo. Eles vão fazer a utilização disso aí. Então, fintech é muito forte quando você fala, tem muita solução aí, muito mais voltada como plataforma de atendimento de serviço e a tecnologia ao meio. Saúde, não tem mais soluções, tem muitas soluções para criar para a saúde. Nós vamos ter um outro tipo de saúde. Mas agora estamos tendo uma carteira de vacinação que você tem lá digital que já tem a tua vacinação. Você vai no ponto, vai no pronto, no posto de saúde para tomar a tua próxima vacina que você mesmo não sabe qual é porque você não lembra. Você nasceu em Rio Negrinho. Mas então assim, todo tá lá, olha só,
para que isso? É uma desassistência total, é só inverter a tecnologia, ela vai trabalhar a favor. Então, saúde é um outro local. Enfim, acho que esses são 2 pontos. A educação volta, né? a educação volta. Na minha visão, não que não tenha oportunidades, estão aí todas as empresas, mas esse boom de novo, eu acho que vai, esse modelo novamente aí da reforma de educação que está tendo agora, vai surgir vários projetos. Eu até falei hoje, né, sobre isso. Eu falei, os meus filhos, os mais jovens, os de 14, eu acho que serão os caras que vão meio que provocar essa nova educação, né? Quando ficarem um pouco mais velhos, poxa, eles vão pegar aquela situação de, cara, não e é um setor que tem muito a evoluir, porque traz um modelo secular, né? Ou seja, são, sei lá quantos anos aí, quantos séculos, né? Foi criada dessa forma lá atrás e não mudou uma vírgula. Né? Não mudou uma vírgula, ainda é um ser humano transmitindo informação para outros 40 através de uma lousa. Não tem loucura. sentido, né? Tipo, hoje a informação tua não está mais numa lousa ou naquela pessoa, está ali, né? Naquele teu, no teu acessório de lado. O professor não é mais quem ensina, detém, é só quem compara a informação. Informação tem em tudo que é lugar. Ele só ajuda. Acesso à informação muito facilmente, né? Ou seja, o professor na realidade tem que ser um mediador, tem que ser um provocador também, exatamente. Tem que facilitar, um facilitador também, né? Ou seja, um orientador de carreira, de formação, enfim, acho que é por aí. Porque informação tem em tudo que é lugar. Isso é demais. Tem 4 perguntinhas para te fazer. Se prepara que são porretas. Investigou, foi no Google lá e tô brincando. Se fosse empreender em algo totalmente diferente, totalmente, o que seria? Mas na área de tecnologia? Não pode falar tecnologia. Esquece tecnologia. Se fosse pegar esse dinheirinho que está guardado ou investido, vai colocar onde? Bem, eu acho que eu faria dois investimentos, certo? Um dos investimentos, ele seria um investimento mais para um hobby, ver as coisas crescerem e tal. Por exemplo, construir o prédio que a DataInfo está fazendo lá na Vila Nova, lá, que é a nova sede, fica pronto para 2023, possivelmente só 2024 a gente vai para lá, 9 andares, mas seria um hobby, seria discutido. Mas isso aí a rentabilidade não está aquela. Tá. E a outra parte, eu iria para o risco. Eu iria ouvir boas ideias legal. E iria cativar essas boas ideias e ver, vamos lá, aposta. Porque mais do que ganhar dinheiro apenas, você tem que cuidar para não perder e não exatamente. Tal. Mas mais do que isso, é uma missão de vida, né? Essa vida tem que ser, nós não podemos perder um minuto dela. Se você tem um sonho, você tem que ir. Se você quer ser alguém diferente, você tem que fazer diferente. Sim. Você tem que ousar. Tem que ousar arriscar, um pouco. Exatamente. Legal você ouvir esse teu propósito. É uma coisa que realmente eu adoro. Realmente acho muito legal. Acho que o dinheiro é importante, é incrível, mas aquela história de poder fazer, entregar e o propósito eu acho muito maravilhoso. Eu acho que o crescimento está diretamente ligado ao risco. Né? Eu acho que quanto maior o risco, maior a possibilidade de crescimento. Porque se a pessoa conseguir desviar do risco ou superar isso, com certeza tem um caminho gigante pela frente. É o desafio. Né? E é aquilo que eu digo. Oportunidade e dificuldade é a mesma coisa. Uma oportunidade pode virar uma grande dificuldade. Você tem que saber administrar o risco dela. E o contrário também é verdadeiro. Uma dificuldade gera uma oportunidade. Sim, E o desafio, também as pessoas às vezes querem o desafio, mas quando elas veem que fica longe, ela quer desistir e culpa aquela dificuldade do desafio. Não pode. O desafio tem que ser algo calculado e risco calculado. E para fazer história, todos temos uma história. Todas as pessoas têm uma história. Sim. Mas para fazer uma história diferente, que seja conhecida, vai ter que assumir desafio, vai ter que conseguir administrar os riscos para fazer. Exatamente. Não dá para desviar, né? Quem foi o mentor? Né? Quem foi uma pessoa que talvez te mentorou ou uma inspiração? Eu tenho como mentor ou crédito, é isso que eu ia comentar, né? Tem algumas pessoas grandes de eu teria de livro apenas, né? Tem pessoas grandes, assim, de visões gerais, eu assim sempre olhei Jack Welch, grandes administradores, essa visão me chamaram bastante atenção, mas eu também trago para pessoas próximas, né? Pessoas que apostaram. Então, eu tenho clientes, por exemplo, o próprio Jovino Lopes, eu sempre digo, lá da Marisol, um gerente de TI que apostou e criou essa história hoje. Silvio Royce, da Bung, são pessoas que eu tenho
o Roberto carinho. Nascimento, CEO da Randon hoje, são pessoas que eu particularmente em vida já tive oportunidade de falar de forma sincera Que esse legal, passo aí. legal. Aí tem E os como outros. é importante reconhecer isso e falar com eles sobre isso, né? Acho muito bacana Tive a isso. oportunidade. É Eu, de muito todos os bacana. meus padrinhos, os que são, eles ouviram de mim mais de uma vez e tal. legal. E gravei no tempo para que eles soubessem que não era uma venda. Daqui a 5 anos, 10 anos, eu vou lá e reforço. Vou me inspirar. Tem um tio que eu tenho que agradecer, até hoje eu não agradeci. Eu vou me inspirar aqui na tua fala, cara. Faz não, isso. não é fácil, mas é importante. Uma dificuldade ou uma escolha ruim, que tu achou que foi, putz, aquela escolha, ou uma dificuldade ou uma escolha ruim. Eu olho assim, eu não sou muito de... Hoje eu estou tendo um possível de olhar para o passado e contar o passado. O Márcio é uma pessoa que a mente dele vive do horário atual para o futuro. Eu sempre olho essa pergunta, vejo pessoas virem, já fiz treinamentos vivenciais ou treinamentos de experiência, onde vejo as pessoas contarem com facilidade as dificuldades. Eu olho para trás, não encontro muita coisa, não tenho muito arrependimento. Entendo que o empreendedorismo são acertos e erros, e você tem que ver se esse erro ele não pode ser maior do que o objetivo que você estava buscando, se ele estiver acontecendo e tal. E às vezes aquele que parece ser um erro foi uma coisa que gerou uma outra que tu... faz Então sentido. eu tenho assim arrependimentos, às vezes, poderia ter ido mais rápido, poderia ter ido um pouco mais devagar nesse momento, mas são ajustes que a gente tem que fazer. Você está com um veículo em trânsito, você tem um trânsito a respeitar, um horário a fazer, às vezes o teu sinaleiro está fechado na frente, às vezes está aberto. Você fala, por que eu não fui pela rua de trás? Por que eu não... Isso é natural, então eu não tenho muito arrependimento nesse sentido. E aí também, né, se fizer uma comparação com outras pessoas que estão em Rio Negrinho, que estudaram contigo, tipo, não dá para dizer que foi mais rápido, ou foi mais devagar, ou foi mais alto, ou foi mais baixo. Foi naquilo que tu Foi teve o caminho que fazer, que né? eles- Exatamente no caminho que teve que surgiu. fazer. E o né? estilo E de que vida. escolheu. Até quero falar assim, Rafael, eu mandar um abraço pro meu pessoal de Rio Negrinho, né? Para eles entenderem. É muito uma pra lá brincadeira que a gente faz. Eu tenho um sítio lá. Esse Incrível sítio que que ela pareça. vai, a Maria. A Maria fala do teu sítio aí. Já foi? Olha, Tá todo Que mundo indo legal, no teu sítio aí, cara. E nem tá A Maria sabendo. convidou eu e o Pancho pra ir num sítio em Rio ó, Negrinho, fico deve ser o teu, contente. mano. Lá é um local também que eu fiz para quê? Para remontar a minha história. Que legal, que legal. Reencontrar pessoas ou até, de novo, vocês não vão fazer eu chorar 2 vezes aqui hoje, né? E fui aberto, fui informal. Tomara que eu não tenha me Foi exposto excelente, demais. Imagina, Né? que isso, foi ótimo. Última, simples, eu acho que essa vai tirar de letra. Se você se encontrasse com 19 anos, o que você falaria pra você mesmo? Onde estava com 19? Estava estudando Com aqui, 19, provavelmente, já né? Blumenau? É. Já Cara. tocando bateria, já? Primeiro, eu acho que o cara chora. Porque foi um percurso muito louco. É, imagino. Nossa, mano, Mas E ia muito dizer rápido assim, ó, também, né? valeu a pena, eu faria tudo de novo. que legal. Legal. Não muda nada, então. Que legal. Vamos lá. Talvez dedicaria um pouquinho mais de tempo ao lazer, a um Naquele hobby, como tu período. falaste, né? Que legal, legal. Né, tu podia estar aproveitando de outro aspecto da Mas vida, vamos dizer poxa, assim, não só o gente, corporativo. nós somos tudo uns crianças ainda, Sim, né? pelo amor de Deus, tem muito 40, tempo. 50, Nossa tudo umas Senhora, crianças. 45 anos de idade hoje, meu Deus. Eu tenho certeza que até 112, tá? Eu, até 112. Vou trocar uns 3, 4 órgãos aqui, mais uns 4 anos, e vou até 112. Vai fazer impressora 3D. É verdade, Eu é tenho verdade. certeza disso. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Pancho, também obrigado demais, cara, tirar, né, o teu tempo de vir aqui, bater um papo com a gente, conversar, contar um pouquinho dessa história. É só 1 hora, a gente não tem como História contar cheia de muito. emoção ainda por cima. Isso que é muito Exatamente. legal. E muito te abrir da bacana. forma que tu te abriu, eu acho que realmente é muito legal e Não, mostra... é sensacional. um Tem pouco- um valor incrível isso, não tenha Exatamente, dúvida. mostra um pouco do quem tu é e pra onde tá indo, porque na minha opinião tu nem começou ainda, tá? foi bom. Obrigado E demais, que não é à cara. toa, né? Não é à toa todo esse sucesso, né? Isso é Total, importante. total. Isso que Posso é passar importante. o Punch deve fechar uma última mensagem? Manda bala. No estágio que eu estou agora, eu começo a cada vez mais olhar a classe onde a gente está agrupado, por isso estou como presidente do CEPROSC, né, com relações aí com o Bluesoft aqui na nossa região, lá com Florianópolis. E o objetivo é acreditar ainda mais que a tecnologia pode resolver mais problema das pessoas ou melhorar a vida das pessoas. Conseguir fazer com que o mercado, esse nosso setor tão promissor, busque ainda mais o seu local, seja reconhecido lá na frente pelo mundo digital
que seremos. E falar das iniciativas que eu tenho tomado. Algumas iniciativas elas não são mais para o Márcio, ou não são mais para a Datainfo, para o nosso grupo empresarial, mas para a classe como um todo. E aí eu queria dar o pontinho no Jovem Programador, que é em conjunto com o Entra 21 daqui, o Jovem Programador estadual, que foi montado, e que foi uma iniciativa com o CEPROSC e SENAC, que inscreveu aí 3.800 e poucos alunos na primeira edição, permitiu colocar 600 alunos, que alguns talvez como o de Rio Negrinho, Sim, colocar na sala de aula um curso com gratuidade por ser usando o sistema S, que é o que as empresas contribuem, e que agora já entregou para o mercado 480 alunos aí no final de 2021, e que agora inicia a segunda edição, com expectativa, já são maior de escrever chegar talvez a 8.000 alunos inscritos, chegar nas mil vagas e fazer em 13 polos do Senac aumentar para 20 polos. Então, é tentar amanhã depois, como dizia o Steve Jobs, talvez aquela estrelinha lá sendo brilhando, seja alguém que fez contato conosco. Verdade. E quando você falou de alguém, então um pouquinho de Steve Jobs, acho que a missão começa a mudar e devolver isso aí. Então eu tenho um comprometimento muito grande para frente em conseguir começar a fazer alguns trabalhos que possam ser mais do que o meu grupo econômico, mais do que a minha pessoa. A sociedade e a comunidade como um todo, no fim das contas. Conta com o meu apoio, de verdade. Obrigado, Rafael. Obrigado, pessoal, Márcio, mais uma vez. Obrigado, Rafa. O que você achou e coloque. Tenta achar foto dele tocando bateria, por favor, e coloca aqui embaixo. Valeu, galera. Tamo Som junto. Brasil, o nome da banda, né? @Rafa Real, Rafa Silva, @punch.com.br. Datainfo tem... @Datainfo, M4. Quais são os arrobas? Rede Lembra? social da vários Datainfo? Tem vários. Só lá. procurar Datainfo nas redes Vai, sociais. Vai procurar. Grande abraço a Valeu, todos, galera. até Um mais. abraço. Tchau, tchau.